A Polícia Federal indiciou o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e mais 47 pessoas por envolvimento no roubo aos aposentados e pensionistas do Instituto. Além de Stefanuto, outros integrantes da quadrilha que tirou dinheiro dos aposentados, que já estavam presos preventivamente, fazem parte da lista. Entre eles, aí na tela, o ex-procurador-geral do órgão, Virgílio de Oliveira Filho, o ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis, e o lobista, o famoso careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes. O relatório foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro André Mendonça, e vai ser analisado pela Procuradoria-Geral da República. Antes de ouvir a Berenice e a Guta, que já vão chegar aqui no nosso telão, é claro que é nosso dever moral e jornalístico contextualizar, em poucas palavras, duas coisas, para que ninguém se esqueça. A primeira é que os suspeitos, eles cadastravam os aposentados em associações sem o conhecimento das vítimas. O grupo descontava uma mensalidade direto do benefício. O segundo ponto, e não menos importante, é que o relatório que foi entregue pela PF na sexta-feira ao ministro André Mendonça, do STF, não tem relação com os fatos em investigação sobre o filho do presidente Lula, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva. O filho do petista, você se lembra, se tornou alvo da PF, da CPMI e do INSS e teve os sigilos bancários, fiscais e telemáticos quebrados por suposto vínculo com o Careca. Os dados sobre ele ainda estão em análise. Quem vai chegar aqui agora no nosso telão? Guta Pini, bom dia, seja muito bem-vinda. Muito bom tê-la conosco mais uma vez. Bom dia, Daniel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nessa manhã fria aí em São Paulo e aqui também em Campo Grande, viu? Hoje acordei aqui com 13 graus. Mas vamos lá, estamos aqui. Vamos para mais uma edição do jornal. E aí, como dizem, né, no frio o pessoal fica ainda mais elegante. Você já é elegante naturalmente, mas agora está aí com o seu blazer. Muito bem, com a gola alta, enfim. E aí, Guta, nova fase aí desse caso que se arrasta já há algum tempo, foi alvo, né? A gente disse, né? Algumas dessas pessoas aí, desses integrantes aí dessa quadrilha, já haviam sido alvo da CPMI, do INSS, enfim, que infelizmente não prosperou, só jogou luz sobre alguns nomes, mas o fato é que a PF indiciou somente essas 48 pessoas até agora. Em tese, a gente acredita que para um rombo bilionário, né, de 6 bilhões de reais, tem muita gente que pode estar esquecida aí no caminho, tá não? E a gente espera que todas elas sejam alcançadas, né, Dani? Vamos lá. Agora é um momento de encerramento das investigações em relação a essas pessoas da parte da Polícia Federal. Então, a investigação da polícia, ela se encerra com um relatório e nesse relatório acontece ou não o indiciamento de algumas pessoas. Pode também haver o arquivamento da investigação em relação a alguns personagens. Então, aqui a gente tem o ex-presidente do INSS, ex-procurador-geral, enfim, as pessoas, diretor de benefícios, e o próprio Careca do INSS, que foi o grande articulador desse esquema. Então, veja, pessoas que estavam ali na liderança, pessoas com poder de decisão, e é impossível imaginar que um esquema desse tamanho não tenha passado por grandes lideranças. A gente está aguardando também que ministros, antigos ministros da Previdência, também sejam arrolados entre os indiciados. Mas é uma primeira fase. Agora, esse relatório ele vai ser analisado pelo Ministério Público, que é a quem cabe oferecer ou não a denúncia por esses crimes. Então, uma coisa é você ser indiciado, outra coisa é você ser denunciado e outra coisa mais profunda ainda e mais lá na frente é você ser condenado por esses crimes. A gente espera que isso aconteça, que esse processo continue andando. Na verdade, agora que ele vai virar um processo, depois da denúncia. E como você bem trouxe, Dani, ainda não se chegou no Lulinha. Essa fase da investigação, ela conclui aquelas primeiras investigações. O Lulinha ele apareceu mais da metade para o fim daquela CPMI do INSS, dessas investigações. A gente espera que ele não tenha surgido agora como indiciado justamente por conta
Da falta ainda de elementos para isso, mas que as investigações vão continuar, que não o fato dele ser o filho do presidente não vai fazer com que a polícia passe a mão na cabeça e não queira ir adiante nessas investigações, porque muitos elementos foram trazidos lá na CPMI do INSS e também nessas investigações da polícia, tanto que foi autorizada a quebra de sigilo bancário dele. Então, você não autoriza uma quebra de sigilo sem você ter minimamente indícios. Então, agora a Polícia Federal, inclusive, prestou esclarecimentos, dizendo que não tem pessoal suficiente para avançar nessas investigações antes das eleições, mas que vão continuar no trabalho. Existe uma defasagem aí de pessoal. A gente espera que seja só isso mesmo, que seja um argumento verdadeiro. E a gente tem aí na liderança de tudo isso o ministro André Mendonça, que até agora, pelo menos, não tem levantado nenhum tipo de suspeita em relação à sua própria pessoa na condução dessas investigações. Então, nesse momento, o indiciamento dessas lideranças, o ex-presidente, o ex-diretor-geral, o diretor procurador-geral, o diretor de benefícios e o careca do INSS, mas certamente outras fases virão, outros indiciamentos virão, é o que a gente espera, é o que a população brasileira espera, em especial aqueles que foram lesados, aqueles que foram roubados por essa quadrilha que teve a. Que palavra que a gente usa isso? A pachorra, a ousadia, a falta de qualquer tipo de escrúpulos de roubar velhinhos, de roubar aposentadoria. Olha isso, a pessoa que recebe benefício para comprar remédio. Foi nesse nível que essas pessoas chegaram. É um completo absurdo, elas precisam ser De punidas. fato, precisam ser severamente punidas, principalmente por esse ponto que você disse, são pessoas idosas que necessitavam ali daquele recurso para justamente cuidar da própria saúde. Mas como a gente começou a nossa conversa, Guta, eu vou passar a bola agora para Berenice Leite, dizendo, eu acredito, pode ser que tenha mais gente aí nesse rol de investigados para serem eventualmente punidos, não é, Berenice Leite? Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta, professor Suano, todos da nossa bancada. Um bom dia especial para a nossa audiência. A gente já abre, claro, trazendo essa informação. 48 pessoas indiciadas até o momento, mas cabe muito mais gente aí, né? A gente, inclusive, percebe que o trabalho da CPMI, do INSS, foi um trabalho realmente comprometido. Todos dessa lista de indiciados da Polícia Federal foram sugeridos no relatório do Alfredo Gaspar, né, que, por sinal, é um promotor de justiça. Então, tivemos o privilégio de ter um profissional, inclusive, que atuava até então a exercer o mandato como parlamentar, nesse tipo de investigação, fez questionamentos muito prudentes, escancarou o que estava acontecendo dentro da máquina pública sob a gestão deste governo, né? E o que mostra nessa lista de indiciamentos? Que para que a fraude acontecesse, Daniel, seria necessário que pessoas de dentro da Previdência corroborassem com isso. E o que mais choca, né, é a participação do presidente do Instituto Nacional de Seguro Social. Além disso, queria chamar a atenção para essa lista que ainda pode ser ampliada, né? O clã de Lula, gosto muito de falar do clã Bolsonaro, né? Tenho ouvido muito isso. Então, o clã de Lula também deve estar nessa lista se nós tivermos uma investigação imparcial e isenta por parte da Polícia Federal, sem nenhum tipo de interferência. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos o vice-presidente do Sindinap, um dos principais sindicatos responsáveis por fazer os descontos indevidos na folha dos aposentados, que é o tal do Frei Chico, irmão do presidente Lula, e também o filho dele nessa lista ainda de suspeitos que estão sob análise ainda se serão indiciados ou não. Os próximos passos a Guta já trouxe aqui para nós. E justamente por isso, Daniel, que temos pessoas ligadas, né, aí a grandes autoridades, a exemplo do presidente da República, é que a gente fica imaginando talvez o motivo para essa investigação não ter avançado
não só lá no parlamento, como também está agora a própria Polícia Federal alegando não ter efetivo para dar continuidade nas investigações, justamente nesse momento, quando chega aí ao nome do filho do presidente Lula, o Lulinha.